Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11, o versículo 23. Bem, hoje não é culto de ceia, e geralmente esse texto é ministrado em culto de ceia, mas acredito que o Senhor vai falar conosco. Amém? Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Bem, eu vou parar aqui. E o ponto principal do que eu quero chamar a atenção dos irmãos é quando Paulo escreve e diz assim: olha, eu recebi do Senhor aquilo que eu entreguei, é que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e partiu, e tendo dado graças, disse: este é o meu corpo. Não é de se admirar, ou certamente você conhece alguém que paralisou na vida por causa de uma traição. Hoje vivemos tempos difíceis, porque a traição, ela tem um poder enorme de paralisar as pessoas. Alguns se matam e outros matam outros. Há quantas pessoas estão aprisionadas hoje porque foram traídas e não suportaram a traição? Outros vivem em depressões enormes e não sabem mais como lidar. Outros jamais querem novos relacionamentos, não acreditam em mais ninguém, porque toda pessoa que se aproxima, na mente dela, ela pensa assim: vai me trair também. Vocês que gostam de psicanálise, que gostam muito de psicologia, sabem e lutam com pessoas diariamente, lutando para elas se reerguerem, e elas muitas vezes nunca mais vão se reerguer por causa de um problema sério que passaram. É verdade ou não é? Vocês que lidam, eu sei aqui que tem alguns psicanalistas e sabem como isso é difícil. Agora Paulo vai falar daquele que é o nosso, não só nosso Senhor, mas o nosso exemplo, aquele que disse: aprendei de mim. E nós somos discípulos de Jesus e precisamos compreender, na verdade, como Jesus vê as coisas na sua própria prática de vida. Primeiramente, eu quero dizer aos meus irmãos que Jesus já sabia que ia ser traído. Abra comigo só para que a gente... Mateus 26, eu acho que é Mateus 26. Mateus 26. Versículo 1, ele vai dizer assim: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabei que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus sabia disso. Agora preste atenção na hora da ceia.
quando Jesus vai celebrar a ceia, ele diz assim: esta noite, todos vós vos escandalizareis, meu Deus, que palavra difícil, de escandalizar-se comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então presta atenção, Jesus já sabia que o cerco estava armado e que tudo poderia acontecer exatamente naqueles dias. Agora presta atenção, ele sabe disso, ele manda preparar a ceia. E vocês vão lembrar que ele disse assim: olha, eu desejei muito passar essa ceia com vocês, porque eu nunca mais vou beber do fruto da vide até aquele dia, junto com meu Pai. Caminhe comigo, e na hora da ceia, Jesus vai fazer uma coisa, que ele sabe que vai morrer, vai ser entregue, e mesmo assim, Jesus vai fazer algumas coisas bastante interessantes. A primeira coisa é que ele tira a sua túnica, coloca uma toalha no ombro, pega uma bacia e chama seus discípulos para lavar os pés dos seus discípulos. Ele lava cada um dos pés do discípulo, que vocês sabem que quando chegou na vez de Pedro, Pedro disse: pelo amor de Deus, não faça isso. Ele disse: olha, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro disse: então lava logo o corpo todo, porque eu quero ter parte com o Senhor. Aí Jesus disse: calma, você já está lavado pela palavra, só precisa lavar os pés. Aí Jesus, gente, o que é mais interessante é que quando você lê João, capítulo 13, e eu não vou ler muito porque não é um estudo bíblico, mas eu quero fazer isso como uma base. Se você ler o capítulo 13 de João, Jesus está na ceia fazendo isso. Agora você vai para o capítulo 14, 15, 16 e 17, tudo aquilo faz parte daquela mesma noite. Sabe o que Jesus vai falar? Ensinar sobre o Espírito Santo, que ele deveria vir e estar com seus discípulos. Imagina alguém que vai ser entregue à morte naquela noite, e ele está preocupado como os seus discípulos vão continuar vivendo. Ao invés de ficar pensando, está tudo acabado, ele disse não, e outra vez ele diz assim: olha, eu vou agora dar um novo mandamento a vocês. Naquela noite, leia João, ele disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Lembra quando ele começa o capítulo 14 de João, ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Depois ele vai dizer assim: ei, vocês vão ficar tristes, mas essa tristeza de vocês será passageira, porque logo, logo vocês vão se alegrar. Jesus está preocupado em como os seus discípulos irão viver a vida. Aí chega naquela noite, ele lava os pés dos discípulos, ele pega um pão e divide e diz assim: este é meu corpo que é dado em favor de vós, para que vocês se alimentem. Lembra que ele disse em João capítulo 6, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Depois ele pega o cálice, esse é o cálice da nova aliança. Eu vou fazer agora, presta atenção, ele lava os pés e agora ele diz assim: eu vou fazer uma aliança com vocês. É uma nova aliança, não mais aquilo que Jeremias tinha falado no capítulo 31 e o versículo 31 a 34, porque ali ia se cumprir aquilo que Jeremias havia falado, quando ele disse:
Eis que vem dias, diz o Senhor, que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não mais uma aliança como eu fiz com eles no deserto, porque os seus pais anularam a minha aliança. Porque a aliança que eu lhes escrevi foi em tábuas de pedra, mas essa nova aliança será no vosso coração. Ele diz mais, e ninguém perguntará, conhece ao Senhor? Porque desde o menor até o maior me conhecerão, diz o Senhor dos exércitos, e dos seus pecados não me lembrarei jamais. Esta noite Jesus está preocupado dizendo, eu vou fazer uma aliança com vocês. Nessa mesma noite ele está dizendo, eu partir o meu corpo, que é em favor de vocês, para que vocês tenham alimento para viver a vida. A noite em que ele foi traído é o que ele mais se derrama em amor e em graça. Eu estou trazendo esta palavra, irmãos, porque ao mesmo Deus que fez isso, Ele quer fazer no nosso coração, porque um dia, se você passar pelas águas ou pelo fogo, da traição, da angústia e da decepção, lembre-se daquele que morreu em nosso lugar, para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância. Amém? Se toda a igreja de Jesus entendessem isso, irmãos, muitos dos nossos problemas emocionais, escutem, não aconteceria na igreja. São muitos fracos e doentes, e nem poucos os que dormem, disse Paulo, porque não discerniram bem o corpo e o sangue de Jesus. Aí a gente pensa que é só a ceia. Não, não é só um símbolo, é aquilo que Jesus fez em nós para que a gente pudesse ter vida. Quem está me entendendo, diga amém. Meu Deus do céu, aí você olha para as Escrituras, Jesus faz isso, e nessa mesma noite, o que acontece? Tem um discípulo que o vende. A degradação moral humana. Um outro diz, nunca ouvi. Lembra que Jesus disse, olha, esta noite, um de vocês vai me trair. Ele disse, aí todo mundo ficou naquela confusão. Aí Pedro disse, Senhor, pode todo mundo te abandonar, mas eu não te abandono. Jesus disse, eis que antes que o galo cante 3 vezes, ou 2 vezes, 3 vezes me negarás. E naquela noite em que ele foi traído, os seus amigos, um dos seus amigos, nega ele 3 vezes. Naquela mesma noite, ele termina o seu discurso e ele chama seus amigos para orar. Preste atenção nisso. Às vezes você está angustiado e você procura um amigo para orar por você, ou com você. Não é nem por você, é com. E não encontra ninguém. E você pensa assim, meu Deus do céu, não tem ninguém, mas o teu Jesus fez isso, aconteceu isso com ele. Ele chamou os mais próximos, Pedro, Tiago e João, e disse assim com eles, vamos orar. Levou eles no jardim. Eu acho que a igreja precisa voltar para o jardim para orar. Inclusive orar pelos seus irmãos, orar pelos seus amigos. E Jesus esteve ali e disse, fiquem aqui, eu vou um pouquinho mais longe, talvez 50, 60 metros, e começa a orar, sabe, e abrir o coração, a ponto de ele dizer, a minha alma está angustiada até a morte. E ele chora diante do Pai e diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, todavia não faça a minha vontade, mas faça a tua. E quando ele volta, os seus companheiros de oração estão no manto, dando glória a Deus, aleluia, amém? Estão fazendo o quê? Dormindo. Na hora da tua maior angústia, que tu convoca o teu ciclo mais próximo, o que eles estão fazendo? Enquanto você pede, pelo amor de Deus, me ajuda. Os amigos de Jesus, eles fizeram foi ao contrário, dormiram.
Aí Jesus disse: ei, vocês estão dormindo, acordem, me ajudem em oração, eu vou voltar para orar. E Jesus volta e ora de novo, e passa uma hora e diz: agora meus amigos estão orando comigo. Quando Jesus volta, o que está acontecendo? Dormindo de novo. Jesus dá outra repreensão neles, volta, vai orar de novo. Quando Jesus volta, eles estão o quê? Dando glória a Deus. Dormindo. Na noite em que ele foi traído. Um trai, um nega, os outros dormem. Se pode imaginar. E todo o peso do pecado de todos os homens está caindo sobre ele. E nessa noite que ele foi traído, ele não só foi traído, mas ele foi levado a um tribunal de Anás e Caifás, onde burlaram todas as leis, porque na lei romana eles não podiam fazer aquilo à noite, um julgamento à noite. Na verdade, Jesus não foi para um julgamento, Jesus foi para ser condenado. Até testemunha, irmãos, pense você inocente, até as testemunhas foram pagas naquela noite. Corre todo mundo, aliás tem o próprio que negou, ainda puxou de uma faca, uma espada e cortou a orelha do servo do sacerdote. Naquela noite, que foi que Jesus fez? O último milagre, pegou a orelha daquele homem e curou. Na noite mais densa da tua vida, tu vai curar pessoas? Ou tu vai dizer: fez bem feito, errou a facada, era para ser no peito? Você está me entendendo? Eu não estou dizendo na noite em que Jesus foi glorificado, foi na pior noite, na pior treva, no pior momento de toda a história da humanidade. Escutem, toda a Escritura começaria a se cumprir ali. Todo o projeto de salvação, tudo aquilo que Deus tinha planejado pela eternidade, ia se cumprir ali, mas o peso seria terrível e o preço seria maior do que alguém pudesse imaginar. Escuta aqui. Quanto maior o propósito, maior é o preço a pagar. Não houve projeto maior do que o de Jesus restaurar não só os homens, mas todas as coisas. Presta atenção aqui, olhem para cá. O que Jesus veio fazer não foi só salvar o homem do inferno. É claro que esta é a primeira coisa, mas ele também veio estabelecer o reino dos céus aqui. Mas ele veio fazer aquilo que Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, versículos 18, quando ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação não são para se comparar com o peso de glória que em nós há de ser revelada. Ele começa dizendo: porque a própria natureza, ou a toda a criação, espera a redenção dos filhos de Deus. Escutem, o que Jesus veio fazer é um trabalho em mim, em você, mas também na natureza, porque ele diz assim, continua dizendo: a natureza geme. Vocês já ouviram isso? Por causa do pecado dos homens, mas quando os filhos de Deus forem revelados, então essa natureza sairá de debaixo desta maldição. Glória a Deus. A salvação é maior, e aquilo estava sobre os ombros dele. E logo em seguida ele vai enfrentar o maior revés, sem nenhum advogado de defesa, a não ser de acusação, sem nenhum amigo
Aliás, o amigo estava do lado de fora e dizendo: eu desconjuro, não conheço esse homem. E alguém disse: rapaz, tu fala igualzinho ele. Ele disse: Deus me livre. E o texto diz que ele saiu espraguejando, xingando. Imagina alguém xingar para dizer que não te conhece. Aí às vezes tu vem na igreja: eu não dou a paz do Senhor para ti, tu vai embora da igreja com raiva. O pastor nem falou comigo. Entende? E o amigo de Jesus foi xingar o camarada, xingar a menina, dizendo que ela era doida, pelo menos, porque ele não conhecia Jesus. Na noite em que ele foi traído, ele lava os pés, ele parte o pão dizendo: é meu corpo. Ele faz uma nova aliança. Ele ora pelos seus amigos e por ele. Ele faz um milagre, sabe, de colocar a orelha de Malco no lugar. E em contrapartida, depois que ele ensina tanto, irmãos, eu queria até que vocês lessem João, é tão fácil, João capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Vocês lembram? O capítulo 17, a preocupação de Jesus orando pelos seus discípulos. É o capítulo todo orando, chama-se do capítulo sacerdotal, que é da oração sacerdotal de Jesus, orando, preocupado com seus amigos. Percebe que ele não está preocupado consigo? Aí eu volto para a nossa realidade, na noite que tu for traído. Eu não estou falando só de traição homem e mulher, mas também cabe. Mas por um amigo, porque ninguém é traído pelo inimigo, correto? O inimigo quer ferrar o outro. Mas as pessoas que você ama, e que você confia, como é que você vai se levantar? Se você ficar murmurando, você ficará no mesmo lugar. Talvez nunca sairá de lá. Mas Deus nos dá oportunidades em todo momento da nossa vida, e isso aqui é o cerne da questão. Você pode murmurar, morrer, matar, ficar deprimido, mas você pode se levantar e se tornar luz para as pessoas. Amém. Você pode restaurar relacionamentos, você pode trazer luz. Mas pastor, todo mundo correu. Ele disse: não, eu já sabia, porque já está escrito. Porque ferirão, lembra? Ferirão o pastor e as ovelhas fugirão. Ele já sabia, ia ficar só. E o pior, irmão Carlos, que vai piorar. Porque tudo isso é a preparação daquilo que ele vai passar. Porque prenderam ele e bateram tanto. Agora escutem, a princípio eles não queriam matá-lo. Eles só queriam prender, e Pilatos, para acalmar a turma, disse: dá uma coça nele. E pegaram aquilo que eles chamam de escorpião, que era um chicote terrível, e que tinha na ponta, a ponta dele era um pedacinho de osso. E cada chicotada entrava nas costas que feria. E ele disse: nós vamos fazer assim, talvez acalme a tempestade e ninguém chame ele para matar. E quanto mais ele feriu, para dizer assim: não, está tudo bem, gente, olha, eu já bati no homem, já está livre. Ele faz pergunta, ele diz: rapaz, eu não vi mal nenhum nesse homem, manda ele lá para o outro lado. O outro diz: não quero nem saber disso, manda de volta. Aí ele tem uma ideia, assim: rapaz, vou colocar 2 camaradas, um ruim e um bom. O que nós vamos fazer tem 2 aqui, tem Jesus e tem Barrabás. Jesus representa o santo e inocente. Barrabás todo mundo sabe que é bandido. Que farei de Barrabás? Solta! E a multidão gritando, porque a turma estava assim, lá Jesus estava só. Solta, 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 solta. E a galera gritando por um bom tempo.
E o que farei de Jesus, o chamado Cristo? Talvez essa seja a pergunta mais difícil de todas. Aliás, eu aproveito. O que nós vamos fazer com Jesus Cristo? O que os homens estão fazendo com Jesus Cristo? Pilatos fez a pergunta que reverbera por séculos. Que farei de Jesus, o chamado Cristo? E a resposta da multidão foi: crucifica. Crucifica. Não teve um companheiro para carregar a cruz. Tiveram que vem um homem do campo, sabe, João Filho, aquele desavisado, que vê uma confusão, não sabe o que é, e é curioso, entra no meio da turma para saber o que está acontecendo, o que está acontecendo. E nessa hora Jesus cai e alguém empurra ele, aquele sujeito, sabe nem o que está acontecendo, empurraram. Aí o que foi? Não, carrega a cruz do homem, rapaz. Como assim? É tu agora, o homem caiu. Ou seja, quem carregou a cruz de Jesus quando Jesus caiu não foi nenhum dos seus companheiros, nem dos seus amigos. Foi um doidinho que passava na hora, que não sabia nem o que estava acontecendo, e eles colocaram então a cruz na costa daquele homem que vai carregando. A própria mãe de Jesus ficou de longe, lembram? E João vem atrás de longe também, com medo. E lá na cruz, Jesus ainda está preocupado com a mãe e com João. Vocês estão me entendendo? Ele olha para Jesus, para João, diz: João, eis aí a tua mãe, João. Aí ele olha para a mãe dele e disse: mulher, eis aí o teu filho. Está preocupada com a mãe dele e com um amigo dele. Por isso a minha palavra esta noite, necessariamente não é evangelística, mas também, é claro, mas tem a ver com aquilo que a gente passa e como é que a gente vai passar pelas coisas que passa. Salmo, acho que é o Salmo 84, é isso, Jesus? Falando do peregrino que passa indo para Jerusalém, acho que é o Salmo 84. E que ele passa no vale de Baca, que é o vale de morte. E ele diz assim, e ele deixa para trás dele um manancial. E eu sempre penso, Paulo, que algumas pessoas passam pelo vale da morte, ao invés de transformar aquele vale de morte em manancial, ele carrega o vale pelo resto da vida nas costas e nunca mais se torna uma pessoa leve e agradável. Pelo contrário, ela é pesada. Falando em peso, eu já falei isso aqui em escolas bíblicas, e dia de quarta-feira. Às vezes a gente se preocupa muito com o pecado e deva se preocupar. Mas a gente não se preocupa com o peso. E a Bíblia diz que a gente deva se preocupar com os dois. Às vezes você não pecou, quem pecou foi o outro que te traiu, que fez uma coisa ruim. Aí você carrega um peso enorme, se torna alguém azedo na vida. Novamente, os psiquiatras que o digam, os psicólogos que o digam, quantas pessoas são azedas, aí você conversa, e aí quando termina, ou o camarada fala, você dá uma orientação, quando termina ele volta para o mesmo ponto, nem assim? Volta para o mesmo ponto, não, mas é por isso. Sim, mas você já ouviu, eu já escutei isso aqui, então vou lhe explicar de novo, explica. E o sujeito sempre volta, porque ele ficou preso a uma situação. E o que é, olhem para cá, que nós vamos fazer com as nossas decepções? Nós vamos carregar peso? Eu acho que é Hebreus capítulo 12, abra aí. Tem dia que eu não anoto nada, então vai na cabeça mesmo. Portanto, também,
vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos de todo o quê? Diga comigo, todo peso. E do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ouça-me, aleluia, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e estar assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando na vossa alma. Escuta, se você desmaiar, é possível que algumas pessoas vão desmaiar também. Sabe por que você vai ter que ficar de pé? Se você já é uma pessoa adulta, se é o pai, se é uma mãe, se é um líder na igreja, você não pode fracassar, porque tem muita gente olhando para você e talvez ainda está de pé, porque ele olha para você e diz, se ele venceu, eu também posso vencer. Agora, se você fracassar, você está dando uma mensagem àqueles que estão se perdendo. Você está dizendo assim, ei, você não vai dar conta, porque eu que tenho um pouquinho mais de força, não aguentei. Imagina você. Por isso, você e eu somos rodeados de uma nuvem de testemunha. Ele está dizendo, por favor, preocupe-se com o peso ou com o pecado, mas não deixe o peso atrapalhar a sua jornada. Já viram pessoas pesadas? Aí Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis pesados. Sobrecarregado é peso, irmãos. Cansados, sobrecarregados. E ele disse o quê? Eu vos... Escuta, Jesus está querendo aliviar a nossa carga. Jesus quer transformar esse peso em glória e alegria. Ah, não, abra a Bíblia de vocês, pelo amor de Deus. Isaías 61, eu até li na abertura. E não estava programado para me falar, mas lembrei, eu acho que é um bom momento. Isso aqui é uma profecia sobre Jesus, mas sobre nós também. Isaías 61, correto? Ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Escuta, quebrantado. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade aos algemados. Escuta, o Espírito de Deus estava sobre Jesus para nos libertar dessas amarras, das doenças espirituais, emocionais, físicas. Gente presa, Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim para isso, e você vai ver Lucas capítulo 4, versículo 18, ele diz, hoje se cumpriu essa palavra que foi dita a meu respeito. Mas vamos mais, segure sua palavra aí, sua Bíblia. Ele diz, apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar, meu Deus, a quem? A quem? A todos os que choram. Amém? Continue com a Bíblia aberta. E a pôr os que em São Luís estão de luto. Está dizendo de Sião, né? É eu que estou chamando São Luís.
A todos que estão no Brasil, estão de luto. Em vez de coroa, uma coroa, em vez de cinza. Sabe por quê? O cara, quando estava angustiado, desesperado, ele pegava a cinza e jogava na cabeça, como demonstração de desespero, de angústia, sabe? Para morrer sufocado, e ele jogava a cinza na cabeça, e ele está dizendo assim: olha, o Espírito do Senhor veio para libertar os algemados, e a pôr aqueles que estão de luto, ao invés de cinza, colocar uma coroa. Amém? Ah, se eu fosse vocês, eu dava glória a Deus. Glória a Deus. Óleo de alegria, ei! Essa palavra é para ti, óleo de alegria, que está passando por momentos difíceis. Em vez de pranto, você vai ter alegria. Veste de louvor, em vez de espírito angustiado, para que se chamem carvalho de justiça, plantados para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Quer mais? Então escuta. Eu vou fazer para que você acorde. Olhe bem no rosto do seu irmão. Você não vai ler a Bíblia, é eu que vou ler. Tem alguém aí perto de você? Então diga para ele: você edificará lugares antigamente assolados. Você restaurará os lugares antes destruídos e renovará as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos, diga, estranhos se apresentarão e apacentarão os teus rebanhos. Estrangeiros serão os teus lavradores e os teus vinhateiros, mas tu serás chamado sacerdote do Senhor, e vos chamarão de ministro do nosso Deus, e comerás as riquezas das nações, e na sua glória você vai ser glorificado. Você acredita nisso? Amém? Amém? Não, olhe para a Bíblia, ainda tem mais. Não, olhe para o seu irmão, eu que vou ler, né, que eu falei para vocês. Dá uma olhada, tem gente que não está olhando e não está acreditando. Diga assim para o seu irmão agora: eu vou pregar agora é só assim, porque talvez vocês acordam, porque eu fico, alegre, vontade de voar aqui, e vocês só ficam me olhando, só bebendo, mas vocês precisam agora passar para os outros, vocês não são uma esponja, só recebendo, vocês vão ter que dar. Olhou para o seu irmão? Então diga assim: em lugar de vergonha, tu terás dupla honra, em lugar de afronta, você exultará na tua herança. Por isso, na tua terra, tu possuirás o dobro e terás alegria perpétua. Não, vocês entendem o que é que Deus fez e fará por aqueles que acreditam na sua palavra? Irmãos, é preciso a gente se levantar e acreditar naquilo que Deus fez. E no dia mais terrível da vida de Jesus, ao invés de ele ficar sofrendo e ficar ali murmurando, ele estava trabalhando em meu e em teu favor. E o que mais ele não fará por ti? Me dá uma raiva quando eu digo para alguém: rapaz, tu não quer entregar a tua vida para Jesus? Não, eu não tenho tempo. Eu não quero. Eu não gosto. Dá vontade de dizer: doido, tu não entendeu que tu está à beira do precipício e que tu tens um Salvador que vai te tirar de lá e que vai assentar você em lugar de príncipes. Amém?
Filhos de Deus, em nome de Jesus, creia na palavra de Deus, que ela é poderosa para fazer infinitamente mais aquilo que ele diz, sabe, em Efésios, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Na noite em que ele foi traído, ele se doou totalmente. Já não eram mais suas palavras. A questão agora já não era mais curas, apesar dele ter curado. Agora ele se derrama como uma libação. Derrama a sua vida para que cada um de nós tivéssemos vida e vida em abundância. Eu oro para que o Senhor desperte os nossos corações. Amém. Para entendermos o que é que Ele representa para nós. Ele sabe a tua dor, porque Ele passou por ela. Ele sabe o que é desprezo, porque passou por ele. Sabe o que é traição, porque passou por ela. Sabe o que é ser julgado inocentemente e condenado, ir para uma arena, não de julgamento, mas de condenação. Sabe, ele sabe que quando você busca alguém para orar com você, ele sabe que não vai ter ninguém, e você fica murmurando, ele sabe o que é isso, porque ele já passou por isso. Aí, ao invés dele murmurar, ele se parte e diz, você vai se alimentar. Quando você tiver passado por grandes problemas, se divida. Se permita se partir para alimentar os outros. Não fique apegado na sua dor. Pegue a sua dor e transforme vidas de pessoas. Eu vou usar uma frase que João Filho disse uma vez aqui, que na hora que ele falou, eu digo, misericórdia, meu pai. A heresia está bruta, mas depois eu entendi. Ele disse que Jesus veio salvar muitos. E nós temos que salvar alguns. Eu digo, Jesus, não era só Jesus, agora é nós também. Ele deu um susto, depois ele disse, olha, Jesus veio salvar todos os homens, mas Ele nos colocou para salvar algumas pessoas que estão ao nosso redor. Eu te digo esta noite, Deus te colocou passando pelo que tu passas. Talvez tu já passou, mas não conseguiu sair da fossa. Mas esta noite Jesus está dizendo assim, sai de lá. Se você sair e começar a tentar curar as pessoas, você será curado. Se você começar a trabalhar em prol das pessoas, o Espírito do Senhor vai trabalhar e vai restaurar a tua vida. Esta é a minha oração. Jesus quer fazer coisas extraordinárias. Nenhum de nós, irmão, vamos passar ileso por esta vida. E quando Ele nos coloca diante dessas situações, não é porque Ele quer nos matar, é porque Ele quer nos levantar. Porque há tanta gente que vive muito pior do que você. E você pode ser uma luz no meio da escuridão. Aliás, Ele disse assim, vós sois a luz no mundo. Eles vão olhar para você, ao invés de ver trevas, porque um dia Ele disse assim, olha, cuidado para que a luz que esteja em ti não seja trevas. São aqueles que passaram pelo que passaram, em vez de eles iluminarem, eles se tornaram trevas. Pensem nisso. Jesus não vai nos colocar, sabe, num berçário, num playground, né? Não. Ele às vezes nos coloca numa arena para levantar aqueles que precisam ser levantados.